Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Eu sei que é muito desgastante ver aqui depois do expediente, mas eu acho que é um assunto relevante para o nosso município. A gente está fazendo um complemento com o diretor nosso. Estamos com uma empresa que contratamos pratas, a troca de mobilidade do município. E eu espero muito a participação de vocês. Isso aí vai ser essencial para os próximos anos, para a evolução do nosso município, sabe? Então, eu vou dar a palavra para o nosso vice-prefeito, para dar abertura à nossa audiência, tá bom? Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu quero dar boa-vinda a vocês e parabenizá-los, por estar aqui com a presença, participando, desse plano de mobilidade urbana, um plano aí muito importante para o município. E desejo boa sorte e boa participação de vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Sou engenheira Bárbara da empresa Gazinha, mobilidade urbana de Maringá. Nós somos a empresa vencedora da licitação. Da licitação para a elaboração do plano de mobilidade urbana aqui de Cambará. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, ressaltar que está sendo transmitido pelo Facebook do município, tá? E que está sendo gravado para depois, caso necessário, vocês poderem assistir ou rever algum tema, algum item de relevância. O plano de mobilidade, então, ele vem de uma necessidade posta pela Lei 12.587 de 2012, onde os municípios com mais de 20 mil habitantes teriam que elaborar os seus planos de mobilidade. Então, essa lei ela foi prorrogada, e hoje, 11 anos depois, a gente tem ainda a maioria dos municípios que nem iniciaram o seu plano. Nós já estamos aí 40% dessa etapa, aqui em Cambará, é a etapa do diagnóstico, e hoje essa audiência ela vem para mostrar alguns estudos e alguns dados que levantamos no município desde janeiro, que nós iniciamos esse trabalho, e ouvi-los. Tá? Então, hoje não é uma audiência para trazer soluções ou propostas de planejamento para os próximos 10 anos, mas sim para a gente ter a participação da população nesse contexto do plano de mobilidade. Então, foram realizados os inventários. Todo esse material, a partir da semana que vem, provavelmente, estará disponibilizado, estará disponível no site da Prefeitura. Então, teremos os inventários, teremos toda a revisão da legislação, todo um trabalho dentro desse contexto socioeconômico do município, alguns dados de contagem veicular, estudos e projetos existentes que serão implantados no município a curto e médio prazo, e o resultado de algumas pesquisas que realizamos nesse período também. É importante a gente salientar, pessoal, que plano de mobilidade ele é uma ferramenta de planejamento. Tá? Ele não é um projeto que a gente vai dizer aonde colocar uma placa, aonde deixar uma rua única ou uma dupla. Não, é a gente entender o cenário hoje que Cambará está, realizar projeções para até 10 anos e a gente pensar o que a gente quer da cidade da gente. Então, nós, enquanto empresa, estamos aqui para ajudar a equipe técnica e a população a construir o seu plano de mobilidade e não vir aqui trazer uma proposta, um projeto pronto, porque vocês têm as características, vocês têm situações muito peculiares, que já são culturais de vocês. Então, o que a gente precisa é adequar
uma mobilidade sustentável, que as pessoas consigam se locomover no município de forma sustentável, né, respeitando também essas características que hoje existem. Vamos para alguns dados gerais. Então, vocês, né, Cambará localizado no Norte Pioneiro, com divisa aí com 3 municípios, né, Andiá, Barra do Jacaré e Jacarezinho. Tendo em vista que vocês acabam correlacionando, quando a gente fala até em transporte escolar, muito com Santo Antônio da Platina, então vocês têm uma área de abrangência muito interessante. É uma cidade já próxima da divisa, né? Então tem essa característica, tem essa correlação também interestadual, né, que a gente pode se referir a Ourinhos. Temos 2 rodovias de significativa importância passando pelo município, então BR-369 e a PR-433, que hoje representa um dos maiores fluxos viários do município, né? Quando a gente pega a malha de entorno, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Um PIB significativo, né? Um PIB per capita em torno de 31.395, porque a condição socioeconômica é muito importante. Já os senhores vão entender. Questão da escolaridade, então, diversos estabelecimentos de ensino. No entanto, a questão do ensino superior realizado apenas à distância. Esse é um fator importante também, porque quando nós falamos de transporte, é muito forte a questão da legislação. Desculpa, porque eu não conheço todos os desenhos. Poderia se identificar vereadores ou representantes da Câmara Legislativa? Jóia. Então, a gente vai falar muito também sobre a questão da legislação, tanto de transporte coletivo, transporte escolar, táxi, mototáxi. Vai ser um tema muito abordado. Hoje a gente só vai, né, fazer um diagnóstico, mas teremos reuniões setorizadas, oficinas setorizadas para a gente tratar o tema. Quando a gente analisa a questão da população, Cambará tem uma população muito jovem. Se a gente pegar a pirâmide hoje de Cambará, a gente tem a maior população na faixa dos 18 aos 24 anos. Então, ela é economicamente ativa, mas ela é bem jovem, né? Porque geralmente você vai até os 35, 40. O pico de vocês está nessa faixa etária. O último censo diminuiu, né? Essa estimada de 2022, então foi de 25 mil para 24 mil. Pouca coisa, mas não está completa ainda, a gente sabe que é um estimado, mas para ter uma ideia. As famílias, né, em sua maioria com 3 pessoas, então são unidades habitacionais onde eu tenho 3 pessoas. E apenas 6% na zona rural. Então nós temos uma cidade onde as atividades, onde a população está concentrada realmente na área urbana. E ali pessoal, uma população, então, girando em torno de 24, 25 mil habitantes, e uma frota registrada agora em março de 2023 de 18.780 veículos, né? Quase 19 mil veículos, para 24 mil habitantes. Daqui a pouco vai ter mais carro que pessoas, né? Então, quando eu falei a questão socioeconômica, é isso. Será que é porque todo mundo está bem, né? Vamos entender a característica da cidade. Todo mundo está conseguindo ter um carro, porque daqui a pouco vai estar 1 para 1. Hoje a gente tem uma taxa de motorização, né, de 1,38 habitantes por veículo. É claro que o número quebrado, mas só para ter ideia. Curitiba de em torno de 1,6, Maringá 1,5. Então vocês têm uma alta taxa de motorização. E é isso que a gente precisa entender. No último ano, nós tivemos um crescimento de 2,1% da frota de vocês. Se eu pegar, eu vou citar Maringá, porque nós somos de lá, e a gente acaba comparando, Maringá cresce 1,1% ao ano. Vocês crescem quase que o dobro, tá? da frota de Maringá. E o que traz isso? O porquê que isso
está acontecendo? É uma questão de uma condição socioeconômica positiva? É a questão da faixa etária? Porque vocês viram, quando a gente fala da pirâmide ali da população, a maior população é dos 18 anos, né? Nós até conversamos, brincamos numa reunião técnica que nós fizemos antes dessa. Então, será que todo mundo que faz 18 anos vai em um carro? Está dando o boom, né, da frota? Ou é pela questão de não ter transporte público no município e as pessoas não terem opção de se deslocar e acaba tendo que migrar para o transporte individual? Também pode ser um reflexo dessa situação. Quando a gente analisa esses dados, só fazendo um parênteses, o crescimento não se dá por moto. Os veículos, a taxa é bem maior dos veículos do que moto. Moto está crescendo muito pouco. Porque a gente poderia falar assim, mas não tem ônibus, então vamos andar de moto, é mais barato, né, você tem um maior acesso. E não é isso, é o número de veículos mesmo que tem uma expressão maior nesse aumento da frota. Então, nos últimos 10 anos, nós tivemos um crescimento percentual em torno de 28%. Tá? Se a gente continuar nesse mesmo crescimento, para os próximos 10 anos, a gente chega aí a quase 25 mil veículos. A taxa de crescimento populacional de vocês é bem inferior do que a taxa de crescimento veicular. Então, né, em uma linha geral, aí, um gráfico de projeção, em 10 anos a gente teria mais veículos do que pessoas em Cambará. Hoje, é tranquilo andar aqui? Podemos fazer essa reflexão. É fácil sair de casa? Eu ainda consigo ir para casa na hora do almoço? Eu consigo estacionar onde eu quero? Né? E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Então, esse momento ele é muito importante para que a gente possa entender o que está acontecendo e planejar a cidade que a gente quer. Tá? É sair da zona de conforto que a gente tem hoje para a gente pensar numa cidade que realmente vai ser agradável, que a gente vai conseguir continuar se deslocando, né, em um curto espaço de tempo, com facilidade e tendo acesso a estacionamento. Então, essa projeção, nos próximos 10 anos, estima-se, então, um aumento de aproximadamente 6 mil veículos circulando no município. Quando a gente fala 6 mil veículos, são registrados, cadastrados. Tá? A gente não está falando em frota circulante, porque a gente sabe que aqui a questão do serviço é muito forte para vocês. Muitas pessoas vêm também de outras, né, cidades, de outros núcleos, para utilizar a questão do serviço de comércio de vocês. Então, só uma questão da expansão rural. Esse é o mapa da expansão territorial. Esse é o mapa de 2022. Se a gente pegar o mapa de 2002, a gente vai ver que Cambará não expandiu muito em termos de área, mas ele preencheu os vazios urbanos que existiam. Né? Isso é muito bom, isso é muito importante, porque a gente diminui diversos custos de serviço público, a gente consegue trabalhar de uma forma mais homogênea as necessidades, né, e a questão da mobilidade do município. No que se refere à hierarquia viária, quando a gente define uma via arterial, uma via coletora, às vezes a gente pode pensar, isso não influencia no meu dia a dia. Influencia. Aqui eu chamo a atenção, mais uma vez, para os vereadores presentes. Eu não sei se é a realidade de Cambará, mas geralmente o que vocês mais escutam é a questão de lombada, né? Solicitação aqui não, né? Fica tranquilo, se não, fica tranquilo. Então, quando a gente fala em hierarquia, que nós temos as vias arteriais, vias coletoras, vias locais, nós temos uma legislação federal que estabelece diversos critérios para os locais que a gente pode ou não implantar lombada. Então, esse mapa é importantíssimo a gente ter o conhecimento, porque eu não posso, por exemplo, colocar uma lombada numa via arterial. Né? Mas não acontece nada.
Acontece, tem muito, né, a gente costuma brincar, tem muito advogado bom, tem muito acidente acontecendo e muita gente entrando contra o poder público por conta disso. Então, existe uma lei, ela traz inúmeros critérios, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Sobre infraestrutura viária, nós até ficamos assim, em dúvida, prefeito, e isso nos chamou muita atenção. Nós já fizemos diversos planos de mobilidade, não só no estado do Paraná, mas em outros estados também. Cambará foi a primeira cidade que nós pegamos, ela 100% pavimentada. A gente não está falando em condição de pavimento, mas ela é toda pavimentada. Tanto que quando nós pegamos o mapa, nós até questionamos, mas foi levantado? Vamos conferir? Tá certo, tá certo. Aí a gente veio para a equipe técnica, tá certo? Tá certo. Então, assim, parabéns mesmo pela infraestrutura, é tudo, né? Às vezes a gente acha que é tão banal, tão pequeno, mas muitas cidades, elas têm problemas até econômicos por falta de mobilidade em alguns períodos do ano. Você não tem condições de acesso. Isso é muito relevante. Claro que a gente tenha, principalmente na pesquisa, muita gente reclamou da condição do pavimento em alguns lugares, né? Sempre vai ter aquele probleminha ou outro, mas, de forma geral, toda pavimentada. Aqui é muito interessante. Quantas lombadas vocês acham que tem? Infinito. Nós fizemos todo o mapeamento. Tá? A questão da lombada, ela tem diversos critérios. Pode passar. 65 lombadas e faixas elevadas. É muito, gente. É muito. A lombada é um assunto muito delicado quando a gente fala em legislação e regulamentação. Um acidente de um motociclista que passa numa lombada não sinalizada ou colocada no local irregular, a gente nem precisa falar do dano que isso dá, né? Então, tem toda uma legislação de lombada. Eu não posso colocar lombada a menos de 15 metros da esquina, eu não posso colocar lombada em vias arteriais, eu não posso colocar lombada onde tem trânsito de ambulâncias e transporte coletivo. Então, eu tenho N situações para a implantação de lombada. Se nós pegarmos as 65 lombadas hoje, sabe quantas estão irregulares? As 66. As 65. Por quê? Só de sinalização eu preciso de 3 placas por sentido em cada lombada, numa via de sentido duplo. Passamos uma conta rápida. A gente estava comentando sobre a última tabela do Detran. R$400 cada placa instalada. 6 placas, 2.400. Vezes 65. Quanto que nós gastaríamos só de sinalização? Então, a questão da sinalização já mataria tudo. 150 mil. Pois é. Fora as irregulares. A partir de agora, a gente vai começar a mostrar algumas imagens, algumas situações que foram levantadas no município. Pessoal, mas é muito importante deixar uma coisa clara. Isso não é culpa da administração. Nós temos um processo histórico, um processo, né, da cidade, um processo de crescimento da cidade. Então, são coisas que vêm ao longo dos anos. Então, o que a gente vai mostrar aqui, não adianta, né, a gente falar, é culpa do prefeito, é culpa do secretário de planejamento, é culpa da obra. Não, existe todo o processo. Tá? Então, vamos sair da nossa zona de conforto agora, olhar com os olhos críticos e ver como está a mobilidade do nosso município. A lombada. Uma lombada na transversal. Esse é o lançamento aqui, né? Talvez ela seja utilizada para drenagem. Temos uma lombada a menos de 15 metros do cruzamento. Faixas elevadas, né? Também fora do padrão. Nós temos a questão da sinalização. Aqui tem essa situação no Brasil que nós temos a faixa elevada na sequência com as faixas de travessia. Isso vai ser discutido no momento oportuno, questão da sinalização. No
no sentido transversal da via, então tem tanto na marginal da BR, como em algumas vias, sim, do município, tá, na área urbana, é expressamente proibido, tá, não pode usar caixão como redutor de velocidade. Vamos falar um pouquinho das calçadas e da acessibilidade do município? Vocês acham que está ok? Não? Mas está ficando, né? Mas nós temos, né, essa situação, conforto, piso tátil, acessibilidade, faixa de travessia pintada, a questão dos recuos, né, as esquinas, então, com um objeto que impeça essa travessia, muitas vezes coloca gradil, aqui vocês têm todo um paisagismo, toda uma situação que melhora esse ambiente. Não precisa estar nova, acabar de ser feito, mas a gente vê muitos lugares que a gente tem a travessia de pedestre com uma rampa de acessibilidade. Aqui, mesmo colocando, né, esse elemento dos dois lados, foi preservada a faixa livre, então dá condições de um cadeirante, caso necessário, passar por ali, uma mãe com um carrinho de bebê. Aqui a gente já visualizou, mas também tem essa condição, sim, de passagem. Agora a gente começa a ver alguns problemas. Então, próximo à escola, faixa avançada, eu não tenho rampa de acessibilidade, eu tenho um poste da faixa de travessia de pedestre. Veículo bem próximo. Olha só, pessoal, a faixa de pedestre acaba na árvore e no poste. Como que eu dou acessibilidade para um cadeirante, ou até para uma pessoa com uma locomoção um pouco mais comprometida? Vegetação impedindo, né, o trânsito livre das calçadas. Veículo estacionado na beirada da calçada, então, a gente vê isso de uma forma muito comum, né? Só volta um pouquinho. A gente até comentou ontem essa questão, mas se ele não coloca, ele fica na via. Então, ali é uma questão da própria sinalização do leito viário. Eu vou permitir, eu não vou permitir estacionamento? Mas não tem onde parar. Quando a gente fez a pesquisa, muita gente falava assim, o pedestre só anda no meio da rua, mas também o carro estaciona na calçada, né? A gente pegou várias situações em que os veículos estacionam em cima da calçada, até para aproveitar a sombra da árvore. E a gente está colocando o pedestre em primeiro lugar? Mais uma situação de obstrução, aqui com obstrução vegetal. E interessante em comparar, isso foi reflexo da pesquisa, como foi constatação do nosso levantamento. Como as calçadas são obstruídas, por diversas situações. Então, por mato, floreiras, coisas do tipo, dejetos jogados mesmo, lixo, papelão. Então, como que o pedestre tem que caminhar ali? Ele vai para a rua mesmo. Construção. O que a gente vê de pedra, areia, o pessoal coloca na calçada. Esse vai ser um desafio dentro do plano para a gente dar uma solução, né? O que vocês, enquanto moradores, vão querer para Cambará? Continua assim? A gente vai exigir que coloque no container? A gente vai exigir que coloque dentro do lote? Porque, pessoal, não dá, né? A gente andar em vias de comércio e a gente se deparar com situações dessas. Às vezes vocês vão falar, mas é no bairro. Não é só em bairro. A gente pega em outras situações também. Aqui não tem a foto, mas a gente estava comentando hoje com a equipe, aqueles toldos que o pessoal coloca, né? Às vezes você está na calçada e você tem que desviar, porque ele fica numa altura, né, que realmente atrapalha muito o transitar do pedestre. Olha lá, pessoal, reciclados provenientes de lojas. O pessoal deposita todo ele na calçada. Olha lá o carro para ficar na sombra, né? Foram várias fotos. A gente tem um inventário, se eu não me engano, aqui em Cambará foram mais de 200 situações que nós
catalogamos, isso vai estar disponível depois, mas são situações assim, inaceitáveis. Propaganda de comércio, pessoal. Esse aqui é outro desafio, né? Porque onde que eu vou colocar propaganda na minha loja? Vai ali para a calçada, e tem situações que vai para a rua, né? Ele reserva a vaga na frente da loja dele com a propaganda. Vai deixar assim? A Bárbara deixa assim, daqui 5 anos a gente vê o que a gente faz. Ou será que, né? Quando a gente sai e vai para uma cidade um pouco maior, que tem um outro tipo de ordenamento, a gente não vê certas coisas. E por que a gente vai permitir na nossa cidade? A questão da calçada, né? A gente tem uma faixa de pedestre sem acessibilidade, toda essa questão de falta de manutenção. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Em bairro talvez seja mais difícil, mas em áreas de comércio, isso a gente vai ter que pensar também. Olha que graça essa calçada. Pena que o vaso ficou na faixa de pedestre e a rampa ficou depois. Né? E no rumo da rampa ficou um caminhão. Então, assim, vejam como é complicado. Agora nós estamos no Maio Amarelo. Tem várias cidades que fazem esse tipo de ação, né? De pegar cadeiras de rodas, tentar transitar por calçadas, por rampas. Tem que fazer um exercício aqui em Cambará. É muito difícil, pessoal. E a culpa é do prefeito só? Tem muita coisa que a gente vê o próprio comerciante, as próprias pessoas nesse uso costume de sempre foi assim e continuar sempre fazendo assim, né? Sem se preocupar com o cliente dele, com a pessoa que está passando ali. Questão dos degraus é muito comum aqui, né? Às vezes você tem aquele declive normal na calçada, mas a pessoa fica fazendo um dente para na hora de chover não ficar caindo água no vizinho na calçada. Vocês ouviram isso? Que não tem quase, né? Olha só, uma faixa de pedestre numa situação bem apagadinha já, né? Que já sai num degrau ali. Tá vendo a abertura no canteiro central? Ela é bem estreitinha, então tudo bem que o canteiro é estreito, tem acomodação mesmo. Mas é uma passagem muito pequena, provavelmente só para passar água mesmo, né? Funciona como drenagem. Olha lá, a calçada com os dentes que nós comentamos, né? Então, às vezes um vizinho não fez a calçada dele. E a próxima calçada é toda vez que chove, a água desce na minha calçada. Não, vou resolver, vou lá, vou fazer um negocinho aqui, pronto, resolvo. Isso é muito comum, não é só em Cambará, é em muitos lugares. E aí, o que a gente faz com esse vizinho que não fez calçada? Vai cobrar? Vai exigir? Mas vai cobrar? Vai dar um ônus para ele? Mas e quando sai um loteamento novo? Será que a gente vai exigir a calçada? A gente vai exigir só 1 metro? Porque tem lugares que a gente trabalha que sai um loteamento novo, não exige nada, aquela terra bem vermelha, cai em pré-loteamento pintado. Na primeira chuva lavou tudo, não tem mais nada. Então, assim, o que Cambará quer para daqui 10 anos? Agora é o momento da gente refletir. A gente vai ter mais uns 4, 5 meses para definir o que a gente quer. Mas é importante a gente começar a fazer essa análise. Veículos em cima da calçada, né? Estacionando em cima da calçada. Outro detalhamento de travessia, sem uma largura, sem uma rampa. Aqui a faixa, volta só um pouquinho essa questão da faixa elevada. A principal função da faixa elevada é que a gente mantenha a travessia no nível da calçada. Né? Alguns lugares o pessoal acha que faixa elevada é quebra-mola. É um quebra-mola grandão que fica bonito. Não é. É para a gente estar com condições, para um cadeirante, para uma pessoa com, né, uma acessibilidade já mais comprometida, poder fazer essa travessia de forma mais segura. Pessoal, olha só, a faixa elevada, que está um pouco fora de padrão, está vendo que ela não chega até o fio? Então, eu não tenho como que um cadeirante vem e consegue acessar a calçada, ele não consegue.
Então, a gente entende que tem a questão da drenagem, mas a gente tem solução, né? Ou coloca uma grelha, ou você coloca um tubo assim embaixo, enfim, soluções existem. Aqui é mais uma situação, né, da rampa, vejam a rampa aqui. Nós discutimos muito isso também. Aqui em Cambará é muito comum fazer o chanfro, que é esse corte da beirada da calçada, não no lote, mas faz na calçada. O chanfro, geralmente a gente faz no lote, no muro, ali no alinhamento predial, para quando o veículo avançar, eu ter essa visibilidade e a edificação não me atrapalhar. Aqui, eu não sei se por um processo histórico, enfim, o chanfro vem, na calçada. E aí, se aproveita para colocar a rampa entre duas faixas de pedestre. Então, eu jogo o cadeirante para o meio da via e aí ele toma a decisão qual faixa que vai passar. Mas eu estou expondo ele. Então, isso totalmente fora de norma, totalmente irregular. A situação, vista por outro ângulo, tá vendo? Conseguiram entender essa questão do chão? Então a rampa fica para o meio da rua, para depois ele poder transitar pela rua para chegar na faixa de pedestre. Isso não traz a mínima segurança para o cadeirante. Sem nenhuma pavimentação, aquilo que nós comentamos, às vezes longos trechos aí sem pavimentação. Mais um exemplo. Algumas testadas, totalmente tomada pelo mato, então o pedestre realmente ele vai para a rua, ele vai transitar na rua. Mais um exemplo desse chanfro que existe, aí uma faixa apagada por uma questão de recapeamento. Aqui próximo à rodoviária, a gente estava até discutindo ontem. O asfalto chegou, ele não chegou no alinhamento do meio-fio. Está vendo que vocês ficaram com uma faixa sem pavimentação? Então, também uma condição não muito segura. E estacionamento em cima da calçada. Pessoal, quem acha que isso daqui está correto, levanta a mão. Muito bom. Tem muita gente que acha que está correto. Porque o que ele fala? Não, mas eu não construí. Está vendo que eu recuei um pouquinho? Está vendo que o azul estava mais para trás do vermelho? Eu recuei. Meu carro está dentro do lote. Seu carro não está dentro do lote. Seu carro está metade no lote, metade. Então, quando a pessoa quer fazer esse estacionamento dentro do lote, ela tem que pegar aquela linha ali daquele muro vermelho e o carro tem que estar totalmente dentro do lote, inclusive considerando a área de manobra. Porque não é em cima da calçada que ele vai fazer manobra. Não é rebaixando a calçada inteira para todo mundo entrar. Ah, mas tá vendo? Está estacionando 5 veículos ali. Se você erguer o meio-fio, vai estacionar 2 ou 3 veículos. Não é melhor fechar 5 do que 3? Mas é via pública. Eu estou proporcionando uma condição de estacionamento. Pessoal, o dono desse estabelecimento não está aqui, né? Tá bom. Mas assim, falando sério, às vezes a gente acaba privatizando o uso das vagas, e ela deixa de se tornar pública de uma forma irregular. Posto de combustível, todo rebaixado. Não. A legislação define que tem que ter uma entrada e uma saída. Tudo bem que é 4 metros, 5 metros ou 6 metros. Mas como que o pedestre anda uma testada inteira de um posto de combustível sendo tudo rebaixado, que ele não sabe onde entra e onde sai no outro carro? É uma condição de segurança, é uma condição de ordenamento. Mais um exemplo, aqui é interessante, se nós tivermos o estacionamento de uma caminhonete, por exemplo, um veículo de grande porte,
a frente dela avança toda essa calçada. E aí você não tem passagem nenhuma naquele passeio. Então, ainda naquela condição, ele não tem calçada, não tem passeio, mas deve estar com uma faixa ali de 1 metro para poder transitar. Veículos grandes já tira totalmente essa autonomia. Aqui nós temos a questão de caminhabilidade, né? Então eu tenho uma faixa em um estado ruim de sinalização, de pintura, mas vejam, olha, eu tenho uma acessibilidade no canteiro para fazer essa ligação, porque elas são deslocadas. Alta-chão, ali na rua Nossa Senhora do Rocio, né? Utilizado como redutor de velocidade. Quando a gente vai para os bairros, isso não é só em Cambará, em várias cidades, aí a questão da calçada ela é bem mais comprometida. Então vejam, aqui não tem manutenção mesmo, é a questão da vegetação, a questão da largura. Então é muito complicado para o pedestre, né, esse trânsito. Questão semafórica, onde nós conversamos aqui para chamar a atenção da travessia. Eu até fiquei sabendo que aqui acho que já foi pintada uma faixa, aí foi uma discussão que não podia ter faixa no portão, e podia ter faixa. Pode ou não pode ter faixa no portão? Quem acha que pode, levanta a mão. Pode. Bom, pessoal, se eu tenho um portão, eu não posso estacionar na frente do portão, tá? Nem mesmo eu sendo o proprietário do imóvel, ou quem reside no imóvel. Se eu uso o portão para uma entrada e saída temporária, e as travessias são temporárias, por que eu não poderia? Fica a reflexão. Nesse caso, a gente também gosta de enfatizar a questão da sinalização, porque o porta-foco está aqui, ó, marco, tá vendo? Se eu não tiver aquela linha onde eu tenho que parar, eu vou parar muito embaixo dele, e aí eu não vou ter essa visibilidade. Então vejo como que a sinalização também influencia muito essa questão, a falta da sinalização, né, influencia muito essa questão do comportamento. Então, uma faixa de pedestre ali já traria essa faixa de retenção, que é onde o veículo para bem para trás, e facilitaria também a visibilidade. Circulação de carga. Vai ser um desafio também para o legislativo, porque nós temos uma lei de carga e descarga, só que ela não define horário, ela não define vias, né? Então a gente vai ter que trabalhar isso no plano, mas nós temos uma circulação considerável, sim, de caminhões na área central aqui de Cambará. Nós temos algumas contagens de tráfego, nós vamos mostrar depois. No Brasil é um número até considerável. Nos bairros também, nós já conversamos com algumas pessoas, onde nós temos a reclamação, inclusive, de veículos que estacionam, né, e ficam por um período estacionado ali na frente da casa de outras pessoas, que causam esse incômodo. Então, não possui uma legislação específica sobre o horário, né, e nem dessas dimensões. Então, a gente vai trabalhar isso também no plano de mobilidade. Nós temos algumas placas que definem as rotas por onde os caminhões devem transitar. Então, caminhões e ônibus. Temos algumas placas mais antigas também, que nós estávamos conversando, foi um programa que o Detran fez alguns anos atrás, de traçar essas rotas para que os caminhões realmente não transitassem dentro das vias principais dos municípios. Algumas já não estão num estado de conservação tão bom. E vamos mostrar um pouquinho, então, sobre a sinalização viária do município. Nós estávamos discutindo um pouco sobre a questão da faixa de pedestre, né?
Talvez alguns ajustes, a gente vai trabalhar isso no plano de mobilidade, dela ser um pouco recuada. Olha lá, ó, a questão do chão. Viram como isso é bem constante no município, tanto em bairro como próximo à área central. Então, a sinalização das faixas de pedestre, a questão dos recuos e alinhamentos que precisam ser observados. Algumas placas, né, já precisando de manutenção. Algumas placas, essa de 20 km por hora, lembra que ela tem uma orla vermelha, né? Ela é uma placa de regulamentação, então também fora de padrão. Algumas placas tombadas, embora vocês vão receber um recurso muito significativo agora, né, Beatriz, de sinalização da vertical, né? R$300 mil, tá? Em implantação de placas aqui no município. Algumas caídas. A pavimentação em desacordo com as normas, vejam que eu tenho 6 informações. Olha o tamanho do letra. Talvez para vocês que moram aqui, passa batido. Para quem vem de fora, é difícil achar onde fica. Né? Você está na avenida, às vezes até para você achar, dependendo da velocidade, mesmo aos 40, 50 km por hora, é complicado você ver, ter a reação e tomar a decisão. Então, isso também a gente vai trabalhar dentro do plano de mobilidade. Essa placa, dessa forma, ela não regulamenta, né? Ela está invertida. Falta de sinalização horizontal, divisória de fluxo, tamanho da legenda, então dá para a gente melhorar um pouco essa questão da visibilidade. A questão dos idosos e das vagas para deficientes físicos, né, é que veio essa alteração no ano passado. Mas todo esse modelo que a gente tem na maioria das cidades agora vai ser alterado, tem um prazo de 5 anos para alterar. E outra discussão que nós tivemos com a equipe técnica são essas áreas destinadas para motos. Talvez então agora trabalhar com a sinalização horizontal para definir esses espaços das motos. Né? Isso é muito importante, porque por mais que o crescimento da frota de motos de vocês não seja tão grande, mas vocês têm uma frota significativa no município. Aqui uma placa com em péssimo estado de conservação. Uma placa improvisada, né? Veja que é uma placa bem antiga, aí foi colocado uma tarja. Exclusiva ambulância, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a reserva de vagas, isso é importante. Essa placa de sentido obrigatório, né, o sentido de circulação da via, com fundo preto, né, ela é fundo branco, na verdade, a seta é preta, lembra da original? E aqui, também perigoso, olha lá, ó, né, duplamente sinalizado. Pare, com dê a preferência. A placa do pare virada para o sentido contrário do fluxo. Aqui é um assunto bem complicado, pessoal, bem sério. A gente está vendo problemas em outras cidades aqui do Paraná, que é a questão da sinalização dos cruzamentos férreos, né, das transposições. Então, nós estamos conversando também a falta da sinalização, a questão de cancelas, todas essas ferramentas, né, essas atividades poderiam ser feitas ali para reduzir a problemática do local, segurança. A sinalização da área escolar, em alguns lugares com esse pótico, né, com esse amarelo piscante, e nós discutimos também nos estabelecimentos de ensino, talvez como uma proposta do plano, trabalhar essa questão das áreas de embarque e desembarque. Aí todo mundo vai falar assim, ótimo, vamos colocar então a área de embarque e desembarque. Não esqueçam que quando a gente coloca, a gente retira estacionamento. E aí, retiramos ou não? Então, essa é uma discussão muito importante para a gente ter, porque às vezes a gente, em muitos lugares, semáforo,
Tá, mas tem que tirar uma conversão. E aí você podia transitar para qualquer lugar. Incomoda. Então, toda ação vai gerar um desconforto, né? Principalmente quando a gente fala em trânsito. Vai ser um assunto muito discutido também nas oficinas. Sinalização semafórica. Então, aqui em Cambará, 4 pontos semaforizados, 2 na BR e 2 na área central. Nós fizemos as contagens nesses cruzamentos. E aí, na etapa, então, das propostas, a gente vai analisar, a gente vai discutir. Mas, para apresentar a condição que tem hoje, né, todos em funcionamento, a maioria com sinalização vertical, acompanhando a questão das intuições. Sistema de transporte. Então, aqui em Cambará, nós não temos o transporte coletivo. É importante ressaltar que as pesquisas de origem e destino que estão sendo desenvolvidas, elas trarão todo o embasamento para que a gente possa fazer o traçado do sistema de transporte coletivo do município. Tá? Isso vai ser apresentado para os senhores no momento oportuno e a gente vai discutir. Mas será que cabe? Será que a população quer? A gente vai ver as pesquisas, qual foi o resultado. Mas nós temos uma legislação que trabalha muito a questão do Comitê Municipal do Transporte Escolar. Né, o transporte escolar aqui é bem discutido pelo que a gente levantou. Quando a gente fala em transporte, a gente também tem o transporte rodoviário, então o terminal localizado ali na 369. Né, pavimentação ok, um pouco de deficiência na parte de sinalização, nós já discutimos também com a equipe. Nós temos o táxi, o mototáxi muito forte também, né, assim, em quantidade de pontos. Então, além do motofrete e do mototáxi de 2000, vamos um pouquinho sobre o estacionamento. Pela legislação federal, 5% das vagas de estacionamento, principalmente a área de estacionamento rotativo, devem ser destinadas aos idosos e 2% aos portadores de necessidades especiais, deficientes físicos, né? Essa terminologia é por conta da legislação. Contando atrás de uma forma, outra legislação, né, trata de uma outra forma. Mas nós vemos que aqui em Cambará, pessoal, nós só temos vagas para idosos e deficientes na Avenida Brasil, exceto uma de idoso que vai ter numa transversal. Eu só tenho 5 vagas para idosos e 5 vagas para portadores de necessidades especiais. Mesmo não tendo estacionamento rotativo, nós vamos precisar rever essa quantidade. Tá? A gente consegue definir por projeto a quantidade de vagas existente em cada quadra. E aí sim definir e calcular a quantidade de vaga que nós poderíamos ter. Lembrando que quando implantar, vai tirar a vaga do usuário comum, vamos dizer assim. Mas isso a gente vai trazer também depois, nos próximos estudos, para estar discutindo e debatendo. As vagas, né, de modo geral, sinalizadas, tanto verticalmente como na sinalização horizontal, com aquela área de transição para as vagas dos portadores de necessidades especiais. Pessoal. O pessoal que guarda a vaga com a propaganda, né? Então vejam, ontem quando nós chegamos na prefeitura, um pouquinho antes ali, colocaram acho que 3 ou 4 pontos. Não tinha vaga na quadra porque estava toda fechada por cone, toda tomada. É um problema de conscientização? É uso do costume. A gente tem um representante aqui da guarda, a guarda que não faz a fiscalização de trânsito, né, ainda não. Em vários lugares que a gente tem. Mas a gente percebe, até a questão de uso de celular, cinta não se vê muito não, mas celular sim. Essa sensação de falta de fiscalização, né?
É aquela sensação de eu não estar sendo observado, de eu não correr o risco de ser multado. E aí vai acontecendo. Algumas lojas, o pessoal utiliza, né, para expor veículo, mercadoria, usando a via pública para isso. Nós temos uma lei complementar, a 116 de 2022, que vai falar sobre a regulação do sistema viário e a necessidade de realização de estudos de impacto ambiental, que também envolve a questão do relatório de impacto viário. Então, por exemplo, não tem como vir um empreendimento, um mercado de médio porte, algo do tipo, sem trazer uma vaga de estacionamento, sem trazer a quantidade mínima de área de estacionamento. Porque a via pública não suporta toda essa demanda, não tem nem como. Então, como eu disse, é um processo histórico, não é só de vários lugares, mas hoje, a maioria das cidades, elas já exigem esse estudo de impacto e já traz esse projeto com essas áreas. Né? Quando a gente cria um exemplo, farmácias, né, de redes, por exemplo, Licei, algumas outras pode citar, pode ver que é um projeto meio que padrão. A farmácia já tem a área de estacionamento, a área de manobra. Por quê? É uma rede. Na maioria dos municípios, ela já tem que ir com essa necessidade. Ela já sabe que ela vai ter essa demanda. Então, para ela, é normal chegar e trazer esse conforto. Pessoal, aí a gente vê algumas vagas irregulares, né? Vaga da Polícia Militar, vaga da farmácia, vaga do Conselho Tutelar. Então, se a gente pegar a resolução vigente, hoje eu não posso destinar espaço na via pública para esse tipo de estacionamento. Tá? É idoso, é deficiente, é vaga de curta duração. Então, tudo que não tiver naquela resolução não existe. Tá? Não existe. Como que a gente vai tirar? Está irregular. Ah, mas está irregular e o que acontece? Então eu posso estacionar. Eu não posso ser multado. Mas não fica algo estranho? Né? Na minha cidade eu sei que não pode, mas eu chego lá em Cambará, lá tem. Ah, vou estacionar. Então, assim, entendam que banaliza, que já vira o desrespeito, sabendo que não existe. Então, qual a medida que a gente vai tomar? Ah, talvez naquela vaga do Conselho Tutelar ou no local da farmácia, se eu posso pôr uma vaga de curta duração, que coloque. Né? Vamos colocar, atender a legislação e colocar o que realmente é permitido. Nós fizemos uma análise, eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso daqui é um pouquinho chato, mas nós pegamos toda essa área, tá? Rua Otávio Filho, Avenida Brasil, General Presidente, entre a Domingos Vila e a Antônio Berzoso. Nós passamos 2 vezes no período da manhã, às 9 e às 11, às 14 e às 15h30, tá? Com uma câmera e filmamos todos os veículos estacionados, em todos os horários. E aí a gente foi ver quantos veículos, qual é o tempo, a taxa de permanência que eles ficam e a taxa de ocupação dessas vagas. Resumindo, nós queríamos saber se os veículos estão ficando muito tempo estacionados, né? E se eu estou tendo vaga suficiente. Esses resultados nos mostraram alguns mapas de calor. Então veja que quanto mais a linha amarela para o laranja para o vermelho, é onde eu tenho um tempo de permanência maior, onde os veículos, o mesmo veículo fica muito tempo parado. Então vejam que de uma forma geral, o mapa de vocês tem alguns pontos, mas ele não está ainda numa situação que a gente pode dizer ruim. Mas a minha frota está crescendo, né? Eu não tenho transporte, todo mundo indo de carro. As atividades estão concentradas aqui na área central. Eu não tenho outros centros, eu não tenho atividades descentralizadas. Então, esses parâmetros, eles poderão
identificar qual será o momento, então, para Cambará implantar o sistema de estacionamento rotativo. Só por curiosidade, vocês acham que em 5 anos já daria para colocar estacionamento rotativo? Quem acha que sim, levanta a mão. Jóia. Sobre a legislação vigente, então foi feito todo um levantamento do que se refere a trânsito e a transporte. Né? Então nós já temos o Conselho Municipal de Trânsito criado desde 98, com a entrada do Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos também a criação do Fundo Municipal de Trânsito, só que nós não temos a municipalização do trânsito ainda, né? Que é um processo legal, onde o município passa, então, a fazer a gestão da fiscalização, da engenharia e da educação de trânsito. Quem aqui acha que é importante essa municipalização? Levanta a mão. A maioria. Além de ser uma premissa legal, né, onde se discute muito isso, que não se tem escolha, né, tem que se municipalizar. Porque quando o município ele precisa fazer uma reclamação, ele vai pedir um quebra-mola. Quando você não municipaliza, ou até o período de se municipalizar, quem faz a gestão do município é o Estado, né, o governo do Estado, através do Detran. Então, mas o município não vai lá em Curitiba pedir uma lombada. Ele vai pedir para o prefeito, ele vai pedir para o vereador, ele vai lá na secretaria. Então, de uma forma ou de outra, o município já está fazendo a gestão do trânsito. Não adianta eu ter uma cidade totalmente sinalizada, com semáforo, com placa, com as calçadas impecáveis, se eu não tiver a fiscalização. Porque, infelizmente, a gente não respeita só a legislação, a gente respeita o agente fiscalizador. Né? Isso também é uma questão comportamental, uma questão cultural. Então, acender essa discussão sobre a municipalização ou não do trânsito em Cambará é muito importante e vai ser um tema que nós vamos discutir dentro do plano de mobilidade. Talvez não será feito esse ano, não vai ser feito ano que vem, mas qual o prazo para ser feito? Quando que a gente vai conseguir começar a fiscalizar e certos abusos ali que a fiscalização consegue, sim, dentro, né, dos artigos do CTT, para que a gente tenha um ordenamento. Porque ordenar não é só fazer planejamento, pintura e placa. Se a gente não fiscalizar, pessoal, vocês concordam comigo, né? Vira bagunça mesmo. Sobre as pesquisas, eu só gostaria de mostrar um pouquinho os fluxos para os senhores, para ter uma ideia dos veículos que passam. Então, quando a gente... desculpa, a gente vai dar com a pesquisa de satisfação primeiro. Nós entrevistamos as pessoas na área central em algumas empresas, tem um questionário disponível no site, né, e tem uma pessoa também aí mudando a cidade para fazer essa pesquisa. Quem tiver interesse pode entrar no site da prefeitura, está disponível a pesquisa, é importante, contribuam com a opinião, né, de vocês. E vamos ver então qual foi o resultado do que foi levantado. Entrevistar a maioria, então, do sexo feminino, 56% mulheres, está na faixa etária de 30 a 49 anos. 78% dos entrevistados possuem veículo próprio. Né? Só 22% não tem carro. Óbvio, o meio de transporte que mais utiliza, então, vai ser o carro, seguido da moto e depois a pé. Como você avalia as condições do pavimento do município? 47% praticamente acha que está bom. Então, quase metade da população entrevistada falou que o pavimento está ok, não tem problema. E 34% considera que está ruim. Como você avalia as condições das calçadas do município? Vejam só, 40% da população avaliou como ruim e 33% como bom. Então vejam como as pessoas
Muita gente falava assim, mas eu não ando muito a pé, mas que está ruim, está ruim. Né? Então, muita gente reclama dessa dificuldade, dessa caminhabilidade. Isso influencia no seu modo de locomoção? 62% disse que sim. Você acredita que o sistema de transporte coletivo seria benéfico para o município? 87% foi favorável. 87% da população entrevistada é sim a favor, acredita que o transporte coletivo seria muito bom para o município. E você utilizaria? 65% utilizaria, então, o transporte público no município. Nós fizemos pergunta da questão das famílias, né, que residem no mesmo endereço. Então, a família geralmente é uma família, então, por endereço, geralmente com 3 pessoas, 3 moradores na casa. 45% das famílias possuem motocicleta, pelo menos uma motocicleta, e 9% dos entrevistados possuem 2 motocicletas em casa. Pessoal, essa resposta nos fez refletir muito. Quando nós chegamos, tem ciclovia aqui? Não tem. A topografia não ajuda. Mas você vê de vez em quando, né, um ciclista ou outro. Das famílias, pessoal, 51% das famílias possuem pelo menos possuem bicicleta em casa. 57% pelo menos uma bicicleta e 26% possuem 2 bicicletas em casa. Residência se envolveu em acidente nos últimos anos? No último ano, 85% não se envolveu em acidente dos entrevistados e 15% se envolveu. Um pouquinho das agentes de tráfego. Na Avenida Brasil, ali próximo à Rua Laurindo, no cruzamento com a Rua Laurindo Francisco, então nós temos, é muito interessante aqui em Cambará, porque vocês conseguem ter esse movimento, esse pico do horário do almoço. Então a gente tem um pico de manhã, onde as pessoas vão trabalhar. No horário do almoço, geralmente as pessoas retornam, então eu tenho um outro pico, e no final do dia, um outro pico. Né? Então a gente tem em média, ali, passando no cruzamento por hora, em torno de 250, 260, no maior pico, tá, do movimento. Quando a gente fala em ciclista, olha lá na Avenida Brasil, por hora, teve horas que passaram 7 ciclistas, 6 ciclistas. Realmente não é tão alto. Mas na Brasil também é bem complicado, né, pessoal? Estacionamento, uma faixa de tráfego, toda aquela movimentação. E fluxo de caminhão, olha como é significativo, né? Tudo bem que na Laurindo a gente tem bastante, mas tem horários que a gente chega aí a quase 50 caminhões passando no cruzamento. E a gente está falando ali das 4h30, 5h30 da tarde, mais ou menos. Então a gente tem um fluxo pesado assim que passa. A DR, veja como o fluxo ele é um pouco mais regular. Né, daquela característica da rodovia, então eu não vou ter tanto esse pico do almoço. Ele é um pouco mais constante, dá esse pico considerado no final do dia e depois ele cai um pouco. Quando a gente fala em ciclista, no final do dia é um fluxo considerável, e quando a gente fala de caminhões, tem um fluxo bem maior, né, chegando até 80 e poucos veículos por hora, passando ali na BR. Esse cruzamento ele é interessante porque ele sai desse eixo central e sai da BR, que é o senhor João Luquior, que é o marido de Paulo do Lado, e a Nova. Todo mundo sabe onde fica? Ali, quando a gente vê as filmagens, dá a impressão que é um terror, né? Porque é uma bifurcação, vem o veículo do outro lado, a gente não está com uma sinalização ali que ordene muito aquele cruzamento. Mas veja só, pessoal, por hora, não chega a 110, 115 veículos no maior pico. Tá? Então é interessante porque às vezes a gente ouve, tipo do semáforo. Às vezes entender o fluxo e trazer uma solução mais simples como um ordenamento, uma sinalização, uma restrição de circulação, né, em um sentido,
ameniza bastante esse problema. Quando a gente fala em ciclista, olha como aumenta quando a gente sai do Brasil e vai para o bairro, né? A gente já passa a ter aí 15, nesse caso não, desculpa, passa a ter 8, 10 ciclistas passando, né? Bem diferente da Brasil. Vai ter outros pontos fora da área central que a gente tem um volume maior de ciclistas. É importante entender, as pessoas têm bicicleta, por onde elas estão trafegando, por onde elas estão passando. Nem pensa em colocar a ciclovia. Vamos pensar, vamos começar a visualizar, a refletir sobre isso. E o fluxo de caminhão ali em torno de 5, 7 por pico. Pessoal, em linhas gerais, o que a gente tinha para apresentar de dados, tá? Claro que isso daqui não representa 40% do que vai ficar disponível depois do site para os senhores, seria para a gente dar um panorama geral de tudo que acontece no trânsito, no transporte, na questão da caminhabilidade, do pedestre, na questão da legislação. Tá? Eu fico à disposição agora para ouvir os senhores, porque esse é o principal objetivo hoje da audiência pública, né? É ouvir a população, entender os seus anseios e as suas dificuldades. Então eu vou abrir a palavra. Quem não se sentir confortável em falar, a gente vai passar uns papéis, vocês podem escrever e depois a gente coloca em consideração. Eu tenho uma pergunta. Pode ir. Não. A questão de avanço, de rampa, de saída, de garagem, vocês detectaram alguma coisa sobre isso? Sim, onde eles acabam fazendo, a gente viu várias situações em lotes que acabam deixando a rampa não dentro do lote, mas ele deixa ali na calçada e no passeio, né? É um problema, né, já que com certeza é antigo, que isso vem acontecendo, porque você não deixa a calçada ter esse nível. Como trabalhar isso? Então nós estamos até discutindo, será que nas propostas a gente vai fazer um manual de calçada? Tem lugares que a gente não consegue corrigir para entrar, mas isso vai ser abordado sim. Foi diagnosticado, mas isso vai ser tratado depois no plano de calçadas que a gente vai desenvolver. Bem lembrado, acho que a gente não colocou nenhuma foto nesse sentido, mas acontece muito, onde a rampa da integridade acontece fora do lote, acontece no passeio e na calçada, e não dentro do lote. E onde não tem calçada? Oi? Aonde não tem a calçada? Isso. Vários municípios acabam adotando diversas políticas públicas para isso, né? Tem municípios que são, por exemplo, de 2 anos trabalhar uma questão de, primeiro, definir um padrão de calçada, né? Cambará tem. Então eu já sei que em calçada de tantos metros eu tenho que deixar tanto de faixa livre, eu só posso acomodar na faixa de serviço, então vai ficar a questão da árvore, da lixeira, dos postes, que tipo de árvore que eu posso plantar, porque tem árvore que destrói a calçada. Cambará já tem um plano de arborização para isso, então tudo isso vai ser integrado, e aí, junto nas oficinas, é o que a gente vai definir. Então se eu tenho legislação, vai notificar todo mundo agora no próximo ano para fazer sua calçada? Vamos trabalhar 2 anos numa questão de educação no sentido, vamos entender, vamos se preparar, vocês vão ter 2 anos para se adequar a essa legislação? Então, a ferramenta que vai ser utilizada vai ser definida por vocês. O que a gente vai trazer são opções do que vem acontecendo nesse sentido, né? E que a gente possa trabalhar. Agora, uma solução vai ter que ter ou a curto, ou a médio, ou a longo prazo. Mais alguém? Pessoal, tem alguns formulários, quem preferir escrever, só erguer a mão, ou se manifesta, escreve. Pode escrever. Quer fazer tamanho da calçada padrão.
está perguntando? Está no plano diretor, que o senhor aprovou. Tá, é 3 metros de calçada. 3 metros de... Vou reformular a pergunta. Você está falando lá, está 3 metros. Isso. Essa semana, no Curitiba, o pessoal na cidade disse que é 2 metros. Então é por isso que eu... Não é 2 metros, é 3 metros, tanto é que a Gabriela está aqui e ela pode confirmar. Sim, mas Foi perguntado, eles falaram. Ah, é lei municipal, diferente. Sobre o Paraná Cidade, a Procuradoria da Câmara encaminhou um ofício para o Paraná Cidade. O Paraná Cidade disse que é um padrão e é 3 metros, tem que deixar 1,20 de acesso livre. Mas a parte, a área de serviço, que acho que tem 70 centímetros, não é? Nossa resposta é aquela uma. 70 centímetros. Isso. Tem que somar as dimensões. Mas eu não tenho conhecimento sobre esses 2 metros. Eu sei o que pode se adaptar às calçadas menores do município. O que eu sei que pela legislação, acessibilidade, precisa deixar 1,20 de acesso livre, o cadeirante passar e alguém que tem acessibilidade visual, qualquer coisa. Ok? Não? Confirmei com esse aqui, ó. Pessoal, essa questão da calçada, a gente vai discutir num outro momento, mas assim, a gente vê em vários municípios. É sempre uma questão de uma normativa, né, da NBR, que a gente tem que respeitar os tamanhos mínimos de faixa livre, faixa de serviço, tem toda essa situação. Por outro lado, a gente tem uma pressão, não conheço a realidade daqui, tá? Estou citando exemplo de outros lugares. A gente tem uma pressão muito grande de loteadores, porque é uma área, dependendo do tamanho do loteamento, você, para eles, perde muito espaço de lote. Né? Ainda mais quando a cidade exige que se entregue um loteamento ou com a faixa de serviço, com a faixa livre executada de 1,20 m, ou a faixa de serviço de 80 ou 1 metro. Então, para eles, isso, o custo é bastante significativo, né? Segundo eles, nas planilhas. Então, isso é uma discussão que a gente tem em diversas cidades, em diversos estados, não é só no Paraná. Mas, quando a gente fala tecnicamente, a gente tem uma NBR que estabelece isso, né? Que traz uma rigidez, que trata a questão dos degraus, que trata a questão dessas rampas que são feitas na calçada e não dentro do lote. Então, é um assunto bastante polêmico, tá? A Câmara, eu costumo dizer isso em todas as audiências que a gente faz, é muito importante a participação. Porque, vejam, olha o quanto de pessoas vieram para essa audiência. A gente só está falando de diagnóstico. Quando a gente planejar a cidade para daqui a 10 anos, todo mundo vai ter uma contribuição. Eu sou comerciante, eu não quero que coloque estacionamento agora. Eu sou a pessoa do empreendimento, eu não quero que exija isso. Mas a gente vai ter que chegar num consenso e pensar o que é melhor para a cidade. Claro que a gente sabe que tem, né, o interesse de cada classe. Óbvio, por exemplo, o pessoal do meio ambiente vai querer que esteja uma árvore que não vá trazer problema para a calçada. Assim como o taxista não está preocupado com a árvore que está sendo plantada na calçada. Ele está preocupado com a área que vai ser destinada para ter o ponto de táxi dele. Então, abrangendo tudo isso, eu ressalto mais uma vez, é muito importante a participação da Câmara, porque depois na última audiência a gente coloca em votação todas as ações definidas dentro do plano. E a partir do momento que ela é aceita ou não pela população, aí ela vai virar essa minuta de lei. E aí sim vai para a Câmara para aprovação. E se tiver alteração, aí a Câmara vai ter que discutir, vai ter que fazer outra audiência. Então é importante todo o processo, né, os senhores participarem, porque
já vai trabalhando todas essas questões para minimizar essa situação desses conflitos que vão aparecer durante o plano de mobilidade. Quantas pessoas foram entrevistadas? Da pesquisa de destino, acho que nós chegamos já a umas 700, 800 por aí. A pesquisa de opinião a gente está tendo muita dificuldade, tá? Nós não chegamos a 400. No entanto, também foi relatado para a gente do censo, também teve, as pessoas elas não querem responder, tá? A gente está tendo um pouco de dificuldade. A gente reforça aqui que está disponível, tem algumas planilhas aí, né? A gente se coloca à disposição para qualquer outro tipo de estratégia para a gente ter uma amostra maior que a gente tem. Como foi feita uma transmissão ao vivo, foi feita algumas perguntas e a gente precisa dar notoriedade a isso. Maiara Carolina, primeira pergunta, a gente precisa de uma lombada na Antônio Francisquini. A Kátia Kremer, ela perguntou sobre calçadas, sobre plantar árvores nas calçadas, está tendo um problema quanto a isso, sobre a arborização na cidade também. Nós discutimos isso na reunião técnica, Câmara possui plano para arborização, acho que só que está em análise, está no Ministério Público. Em execução. Não. Já está em execução. Ok, então ótimo. O que a gente vai fazer agora é a compatibilização então, do plano de arborização com o modelo de calçadas que já existe, e aí sim a gente tem esse plano de calçadas, definindo os novos padrões e definindo o que vai ser feito com o que existe e está fora dos padrões. Né? Então será um plano de ação para o que já existe, para o que vai ser construído e consolidar toda essa legislação que já está disponível no município. Outra dúvida da mesma Kátia, ela queria saber quem ficará responsável por essas podas. Corpo técnico para fazer poda, cada um faz a sua poda. Cada um faz a sua poda. Sobre a questão da arborização, eu não sei se tem algum representante que queira se manifestar, senão a gente pede para que entre depois em contato direto com a secretaria responsável. E sobre a arborização também na área central, a questão dela também foi isso. Secretaria de Agricultura, tá? Secretaria de Agricultura. Ok, então a gente pede para que todas essas dúvidas sobre a questão da arborização sejam tratadas na Secretaria de Agricultura. Vale ressaltar que durante a pesquisa, por mais que não tenha entrado esse parâmetro, mas a gente ouvia muito isso da população. A população aqui ela caminha muito, né? É um modo de deslocamento muito utilizado. E as pessoas sentem muita falta desse conforto ambiental no município, que é a questão das árvores na área central. Então isso foi citado na maioria das entrevistas, das conversas. A população pede muito essa questão da arborização, desse conforto térmico e ambiental no município. Outra pergunta também era a questão dos estacionamentos na área central ser ocupado pelos próprios lojistas. Como é que fica essa parte? Quando nós fizemos, então, aquela pesquisa de tempo de permanência e taxa de ocupação, a gente viu que ela está num estado, naquele mapa de calor, né, já começando a ter alguns pontos com pontos de concentração mesmo, com baixa rotatividade. Tá? Esse é um processo que ele vai acontecer, e agora não tem mais como mesmo, né? Vocês têm estacionamento a 45. Até quando vai ficar esse estacionamento a 45? Porque essas manobras que são feitas para entrada e saída do estacionamento, elas ficam em muita circulação, porque eu só tenho uma faixa ali por sentido. Então, esse já é um ponto. Vai mexer em estacionamento a 45? Quando nós vamos mexer? Quando a gente fala essa questão do lojista, né, ou do próprio funcionário estacionar na frente do outro lojista, para que ele fique disponível para o cliente, agora é uma constante. Isso vai acontecendo mesmo. Né, uma taxa de motorização que vocês têm com o crescimento da frota vai ser um dos problemas que vocês vão enfrentar. Então, dentro das oficinas, é isso que a gente vai discutir com a população.
qual vai ser o momento de se instalar o estacionamento rotativo aqui em Cambará? Porque daí ele não pode ficar mais que 2 horas com o veículo parado na mesma vaga, se essa for a legislação vigente que ocorre na maioria dos municípios. Cambará possui muitos rios, né, muitos córregos. Foi notada a questão de passarelas nas pontes para ver se pedestres. Foram feitas algumas contagens próximos a alguns desses pontos. Né? Não foi tratado na audiência, mas foi considerado para que depois seja feito um estudo de transposição, sim. E a necessidade de passarela na BR também vai ser visto isso? Em que local seria empregado, se há necessidade? Sim, nas contagens de tráfego, né? Como eu disse, nós apresentamos 3, mas foram realizados 21 pontos. Pelo volume de tráfego que a gente vai ter nesses lugares, a gente vai discutir, sim, no momento da elaboração das propostas. Tá? Tem que ser considerado tanto o fluxo como a questão da geometria do local. Então, a gente vai discutir sim. A possibilidade de implementação da Zona Sul existe? Sim, a Zona Sul, né, é a área de estacionamento rotativo. Então, com essas pesquisas realizadas e bem as oficinas, a gente traz à tona essa discussão, né, para saber se vai ser implantado e quando vai ser implantado. Pelos dados das pesquisas, pelos números que nós temos, eu acredito sim que nesse planejamento de 10 anos vai haver um momento em que vai ser implantado. Tá? Eu não acredito que Cambará passará mais 10 anos sem estacionamento rotativo. Mais alguma consideração? Hoje, a legislação, ela não permite essas vagas exclusivas. Tá? Ainda está sendo discutido, está para ser aprovado. Da gestante, não. Mas você enquadra, isso é muito comum. Quando a gente fala na vaga do deficiente, ele pode ser o temporário ou ele pode ser o permanente. Então, por exemplo, uma mulher grávida, né, que ela está com alguma dificuldade ou com alguma restrição de mobilidade, o médico dela pode dar um atestado, ela vai até o órgão de trânsito e aí ela tem esse benefício, sim, por um período determinado. Assim como pessoas que teve, por exemplo, um infarto, às vezes você está com uma mobilidade reduzida, também tem essa prerrogativa, existe isso sim. Tem o CID, com isso o órgão de trânsito ele dá essa credencial, tem o direito. Isso. Está para ser aprovado. Muitos municípios já estão incluindo na questão do deficiente também. Sim, de ser contemplado. Bom, nós não levamos. A quantidade de vagas, ela vem pela legislação federal, que a gente pega 2% do número total das vagas disponíveis. Tá? Então, essa quantidade de vagas, sim. Então, tem 5 vagas no município, está bem abaixo do que a gente precisaria ter. Feita pela quantidade de vagas disponíveis, não pela quantidade que necessita. Ela vai entrar na questão da acessibilidade dos prédios públicos ou não? Da acessibilidade da via ao prédio, sim. Não da acessibilidade interna. As calçadas, isso.
Sim, existe um capítulo específico sobre educação para o trânsito. Isso. E aí a gente acaba fazendo esse trabalho todo, tentando atingir todos os usuários. Então, tanto com a Secretaria de Educação, como ações permanentes mesmo para os usuários, né? Porque ele vai muito educação para o trânsito, às vezes a gente pensa só na criança. Mas teve uma foto ali, aquela calçada que os veículos estacionam. Parece que tem um bar ao lado que eu acho que dá 5 ou 6 horas, já coloca a mesa, coloca a cadeira, coloca tudo. Isso também é uma questão de conscientização da mobilidade, né? Sim, traz mudança de comportamento. E ele passa por um processo também dentro do plano, além do plano de educação, nós temos o plano de fiscalização. Então, qual vai ser o momento que a gente vai ter uma fiscalização efetiva hoje, né, no município do que se refere à mobilidade, a trânsito, a transportes? Né? Isso é muito importante, porque às vezes o efetivo que a gente tem da Polícia Militar, ele não é suficiente para garantir isso. Então, como que o município vai suprir toda essa demanda? Não adianta a gente atender 5% das vagas dos idosos e 2%, né, dos portadores, se eu não tenho fiscalização. Será que adianta eu contar só com a boa vontade do usuário da via? Né? Então, não adianta a gente buscar um planejamento se a gente não traz a educação e a orientação junto, como eu citei a questão das calçadas. Quem não fez calçada, a partir de amanhã já vai ter que fazer? Ou a gente vai esperar 1 ano ou 2 anos fazer um trabalho de conscientização para que isso aconteça? Agora, a partir do momento que eu conscientizei, a partir do momento que nós planejamos e realizamos, qual vai ser o momento da fiscalização mesmo? Porque senão também não tem efetividade de ação. Não é pontual, ela é permanente. Então, mas será que é uma questão do comportamento, da falta de educação, ou aquilo que nós conversamos agora há pouco, né, sobre um outro tema, ou é a sensação de impunidade que eu tenho? Porque se eu fizer, eu não tenho ninguém para me fiscalizar, não dá multa, né? Geralmente isso que a gente ouve, faz lá, aqui não multa, né? Então não tem como a gente pensar num trânsito seguro, pensar numa mobilidade sustentável, se a gente não tiver esse tripé: engenharia, educação e fiscalização. Ferramentas de planejamento, a população entendeu por que isso está sendo feito, e a partir do momento que tudo estiver disponível, eu poder fiscalizar, garantir que aquilo seja cumprido. Campanhas tipo isenção de IPTU para quem fizer sua calçada adequadamente. Isso, tem inúmeras ferramentas, né, dentro do plano que a gente pode trabalhar, como ações de incentivo para isso, né? Para a questão da execução das calçadas. Isso vai ser levado em consideração, sim. Colocar na cabeça do canarense que o lombar é legal. Vereadores. Não tem jeito, a gente entende. É importante a gente destacar também essa questão do trânsito, ela afeta a gente diretamente, né? A partir do momento que eu saio, eu já estou em trânsito, então é um semáforo que pode incomodar o meu trajeto, é uma falta de lombada, é uma pessoa atravessando fora da faixa. Só que quando a gente pensa num plano de mobilidade, a gente tem que realmente sair da zona de conforto, parar de pensar só no nosso individual e começar a pensar um pouco mais no coletivo. Eu não ando muito nos bairros, mas a calçada está terrível. O que a gente vai fazer para aquele local? Mas se colocar o ônibus, eu não vou deixar meu carro em casa, eu vou continuar de carro. Tá, mas quantas pessoas precisam do ônibus?
Quantas pessoas poderiam, quantos veículos eu poderia deixar de estar circulando aqui no centro, né, disponibilizando mais vagas? Porque agora hoje não está o pico do problema das vagas. Mas daqui 3 anos, se você não conseguir, adianta você conseguir chegar ao centro, adianta eu ter mobilidade e eu não ter acessibilidade, eu não conseguir estacionar, eu não conseguir chegar onde eu quero. Né? Tem cidades de médio porte, né, até 80 mil habitantes, que a gente já fez estudo, e que tem transporte coletivo, que quase 60% da população que anda de transporte coletivo tem veículo em casa. Mas ele prefere deixar o veículo em casa e de ônibus, porque ele tem que pagar estacionamento, ele não acha vaga. Se ele paga estacionamento, só que ele trabalha o dia inteiro perto da área central, ele tem que ficar mudando de vaga de 2 em 2 horas, não tem como ele ficar saindo para fazer isso. E aí, economicamente, acaba sendo mais favorável para ele a questão do transporte do que o individual. Então, vai além do conforto individual de cada um, mas trazer a gente pensar no coletivo também. Que cidade que eu quero? Daqui 5 anos eu quero aquele tumulto aqui na avenida que eu não consigo nem andar, eu não tenho vaga, eu vou ter que colocar um semáforo em cada cruzamento porque as transversais já não conseguem, eu não consigo mais cruzar a Avenida Brasil. É esse conforto, é essa sustentabilidade que eu busco? Então, é esse exercício que a gente precisa começar a fazer. Eu não sei se foi falado, mas sobre a motocicleta parar na vaga de veículo. Isso pode? Quando você tem uma sinalização demarcada para as áreas reservadas para motos, e você tem esse tipo de veículo estacionamento no lugar, pode ser que facilite a ocupação. Desde que sinalizado, então, pegando esse gancho de fiscalização, chegou a cogitar sobre radar, de radar de velocidade? a gente entra, sim, dentro do plano de mobilidade das ações, né, a discussão do plano de fiscalização. Então, ele vai englobar tanto a questão da fiscalização, seja por agente de trânsito ou guarda municipal, e a questão da fiscalização eletrônica, tanto de avanço de sinal, quanto de velocidade. Mas vai ser discutido. Pessoal, só para a gente trazer até um cronograma do que vai ser feito daqui por diante. Tá já. Nós vamos entregar todo esse material do diagnóstico, então na próxima semana. Junto com a equipe técnica, a gente começa a definir agora as oficinas. Nós devemos realizar em torno de 4 a 6 oficinas, tá? Temáticas, e vai ser divulgado, e nós vamos discutir esses temas, então, com a população. O que nós vamos planejar sobre calçadas, sobre ciclovia, sobre fiscalização, e aí a população vai ser o momento efetivamente de participar. Vai ser só nesse momento? Não. Depois a gente faz as audiências, vai fazer uma conferência e depois a audiência para finalizar todo esse processo, tá? As oficinas iniciam agora no final de maio, provavelmente, tá? E passa todo o mês de junho. A conclusão do plano deve vir em agosto, setembro, a gente já concluiu o plano, tá? Mas agora, maio e junho são os meses realmente de construção do plano de mobilidade. Quero dizer que a presença de vocês e a colaboração de todos para que esse plano seja efetivo, para que a gente possa ter um plano de mobilidade que faça um bem para a camarada, um bem para cada pessoa que mora nessa cidade, dos bairros mais distantes aos centrais, que a gente consiga realmente dar solução para problemas que são emergentes, né? Às vezes, a gente não tem a dimensão do quanto bem a gente vai fazer a cidade quando as pessoas puderem andar nas suas calçadas sem estar correndo risco. Talvez as lombadas não sejam mais tão necessárias num número tão grande quando nós pudermos usar os nossos passeios, né? Então, se trabalharmos juntos, vamos ter um plano de mobilidade bom e efetivo.
que a gente tenha condição de implantá-lo com tranquilidade. Pessoal, mais alguma consideração? Não? Então, vamos por encerrada a nossa primeira audiência pública da mobilidade urbana. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Nós temos lá no site, então, o formulário da pesquisa de opinião. Por favor, divulgue para os seus familiares, seus amigos, o ambiente de trabalho, para que possa contribuir, então, para agora as próximas etapas do plano. Ok? Uma boa noite a todos. Obrigada. Tem que salvar. Peraí. Para finalizar, eu acho que é isso aqui, concluir.